Muito bem, pessoal, vamos agora estudar o plano de carreira do magistério aqui do município de Tapejara. Esta lei, então, estabelece as regras aplicáveis a vocês que vão passar no concurso aqui do magistério do município. Então, o artigo 1º apenas apresenta esta lei e diz que vocês terão o regime estatutário. Vocês vão passar no concurso e serão regidos pelo Estatuto dos Servidores. Então, aquela lei que é o Estatuto dos Servidores, o regime jurídico dos servidores, também se aplica para os servidores aqui do magistério, além desta lei que nós vamos conhecer agora. Bom, tem alguns princípios básicos aqui da carreira e é muito comum que a banca pergunte em prova quais são esses princípios básicos. E a gente vai perceber que eles são bem simples. Olha só, formação profissional, o que significa isso? Significa que para integrar o magistério, para exercer as funções do magistério aqui do município, tu tem que ter a habilitação necessária. Conforme o cargo para o qual tu vai te inscrever, tu tem que ter aquela formação de licenciatura na área específica. Então, a formação profissional, esse princípio básico da carreira, é essa condição essencial que habilita para exercer o magistério, comprovando que tem a formação, comprovando a titulação específica. Segundo princípio da carreira é a valorização profissional. Aqui devem ser asseguradas condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão e aperfeiçoamento profissional continuado. Então aqui a gente tem uma atuação do município, né? Cabe ao município valorizar os profissionais do magistério, dando para vocês condições dignas para o trabalho e atividades de aperfeiçoamento, treinamento, cursos, seminários que vocês vão participando. Também é um princípio o piso salarial profissional, que seja respeitado o piso do magistério, aquele valor mínimo que tem que ser pago para os profissionais do magistério. Progressão funcional na carreira, a tua chance de crescer na carreira, mediante promoção que vai levar em conta o tempo de serviço e o merecimento, como a gente vai estudar. Hoje nessa lei a gente vai ver como que funcionam essas promoções. E também é um princípio básico o período reservado a estudos, planejamento e avaliação, período esse incluído na carga horária de trabalho. No período de vocês, na carga horária de vocês, vocês recebem pelas horas que vocês estão efetivamente exercendo a docência e também por essas horas de atividade, que é aquele tempo de estudos, planejamento e avaliação. Como a gente sabe, né, a função do professor não é só chegar em sala de aula, né, e sair dando a aula. Tem que planejar a aula, tem que estudar, tem que avaliar os estudantes. Por isso, tem essas horas de atividade e a gente vai ver também ainda hoje qual é a quantidade de horas reservada para isso. E é importante vocês saberem que este período está incluído na carga horária. A banca pode fazer uma pegadinha na tua prova, dizendo que esse período de atividades e estudos não está incluído na carga horária. E aí está errado, né? Então eu fiz um resumo aqui dos princípios básicos aqui da carreira. A formação profissional, a valorização profissional, o piso salarial, as promoções por tempo de serviço e merecimento, e esse período reservado a estudos e planejamento, que é incluído na carga horária de vocês. Muito bem, aqui já pode estar uma questão da prova. Já houve concursos que a banca perguntou qual era então quais eram os princípios básicos, né? E a banca copia eles, muda um detalhe em um e pergunta quais estão certos. Então sempre é bom memorizá-los. Quanto ao ensino, o município vai se incumbir, vai se encarregar, quer dizer, cabe ao município, oferecer educação básica nos níveis de educação infantil, creches e pré-escolas e também o ensino fundamental. Essa é a prioridade do município na educação, trabalhar no ensino infantil e no ensino fundamental. E o município só pode atuar em outros níveis, oferecendo, por exemplo, escolas de ensino médio, depois que já tiver plenamente atendido a educação infantil e o ensino fundamental. Quanto à estrutura da carreira,
vocês vão fazer parte de uma carreira e vocês vão ingressar na classe A dessa carreira. A carreira de vocês tem 7 classes e a gente vai ver que, atendendo requisitos, vocês podem crescer nessa carreira. Cada vez que vocês crescem na carreira, vocês vão mudar de letra, tendo uma promoção. E em cada promoção vai aumentar a remuneração de vocês. Então, claro, vocês todos vão se dedicar para cumprir os requisitos para chegar no topo da carreira, que é a letra G, né? Como são 7 classes, vai da letra A até a letra G. Cada letra aqui nesse desenho é uma classe que vocês vão ocupar. E cada flechinha é uma promoção, que é quando tu muda da classe A para a classe B, da classe B para a classe C e assim por diante. Além dessas 7 classes, tem também 5 níveis de formação, sendo um especial em extinção, que é para quem ingressou ainda tendo apenas o nível médio na modalidade normal. Então a gente tem aqui 5 níveis de formação, e quanto maior o teu nível, mais tu vai ganhar. O nível de formação é a tua formação, né? Então, se tu tiver um mestrado, um doutorado, tu vai ganhar mais do que quem não tem essas formações adicionais. É isso. Então, tem 2 formas de tu ter uma remuneração maior, crescendo na carreira ao longo do tempo pelas promoções e também buscando formações complementares como especializações, mestrados e doutorados, que isso vai fazer aumentar o teu nível e tu também vai ganhar mais estando no nível maior. Além dos cargos efetivos, esse plano também compreende os cargos em comissão e funções gratificadas aqui na educação, que são as funções de diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e de projetos específicas aqui para a educação. A gente também vai ver elas na sequência. O artigo 6º é uma espécie de glossário dessa lei, apresentando alguns conceitos que serão utilizados ao longo da lei. Tem o conceito aqui de magistério público municipal. O que é magistério público municipal? É o conjunto de professores, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, que, ocupando esses cargos aqui na educação, compõem essa estrutura da Secretaria Municipal de Educação e desempenham tanto atividades docentes como atividades de suporte pedagógico à docência, com vista a alcançar os objetivos educacionais. Vejam, então, que o magistério público municipal não é constituído somente por profissionais em atividade docente. Tem também esses da atividade de suporte pedagógico, que vão dar o auxílio e a condição para que os docentes exerçam da melhor forma o seu trabalho com os estudantes. Segundo conceito, o conceito de cargo. Tu vai passar no concurso e tu vai ocupar um cargo no município. Esse cargo que tu vai ocupar, que tu vai assumir, é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir quando tu assume o cargo. Com as características, o cargo é criado por lei. Isso é muito importante para a prova, que inclusive pode estar uma pegadinha da banca na prova. Para criar um cargo tem que ter uma lei. Então, quando a Prefeitura de Itapejara entende que precisa de mais professores, além dos já existentes, ela vai ter que enviar um projeto de lei para a Câmara, criando mais cargos, e só se a Câmara Municipal aprovar por lei que os cargos vão ser criados. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha na tua prova para tentar te enganar, dizendo que o cargo é criado por decreto, por exemplo. E aí está errado, porque a criação de cargo depende de lei. Por decreto não é possível criar cargos. Os cargos também têm denominação própria, não é? Cada cargo tem um nome, como esse para o qual tu te inscreveu para concorrer nesse concurso. Número certo, porque a lei diz a quantidade de cargos criados, e essa quantidade só pode ser aumentada por outra lei. E uma retribuição pecuniária padronizada. É o valor padrão que é pago, porque todos os professores vão ingressar recebendo o mesmo valor. E conforme os critérios que a gente vai conhecer hoje, pode ir aumentando o valor conforme mude de classe pelas promoções ou mude de nível de formação, concluindo ali mestrado, doutorado, por exemplo. Tem o conceito de professor. O professor é o profissional do magistério que tem formação específica para as funções docentes.
Diretor e vice-diretor da escola é um profissional da área da educação que tem experiência docente, que desempenha essas atividades, então, nas escolas de direção e vice-direção. Tem que ser ocupante de cargo efetivo. Os diretores e vice-diretores de escola são escolhidos dentre os servidores, dentre os profissionais concursados aqui do magistério. Diretor de creche e escola de educação infantil é a mesma ideia, né? Assim como nas escolas tem diretor e vice, nas escolas de educação infantil vai ter um diretor, que é um profissional com formação na área da pedagogia, com experiência docente, que vai desempenhar essa atividade. Tem ainda o coordenador pedagógico, que é o profissional com formação na área da educação e experiência docente, que desempenha atividades envolvendo planejamento, acompanhamento, organização e coordenação do processo didático-pedagógico na escola ou de ensino e apoio direto às escolas junto à Secretaria de Educação. Então aqui estão os conceitos que nós temos aqui neste plano de carreira. Ao longo desta aula a gente vai rever esses conceitos em cada um dos casos. Bom, vamos agora então conhecer como funciona a promoção. A gente já viu que as classes constituem a linha de promoção dos profissionais do magistério que ocupam cargo efetivo. Então, quando tu passa no concurso, é convocado, convocada, assume o cargo, tu vai ingressar na classe A. E atendidos os requisitos que a gente já vai ver, tu pode ir crescendo para as letras seguintes, podendo chegar no topo da carreira na classe G. Todo cargo, né, todo profissional começa sempre na classe A. Então a promoção é justamente quando tu vai mudar de letra. Promoção é a passagem do profissional do magistério de uma classe para a classe imediatamente superior. Então cada flechinha aqui nesse desenho é uma promoção, que tu está avançando para a letra seguinte. As promoções devem obedecer os critérios de tempo de exercício mínimo na classe e avaliação por merecimento. O merecimento para promoção é avaliado pelo desempenho de forma eficiente de vocês no desempenho do cargo. Então, tu vai sendo avaliado, tem avaliações periódicas de merecimento e tu tem que ter um bom desempenho nesses critérios aqui. Tu tem que ter assiduidade, pontualidade, participação nos eventos e projetos da escola, cumprimento das regras da instituição, que é a ideia de disciplina, utilização do horário de planejamento para esta finalidade, porque vocês têm horas para planejar e vocês devem aproveitar esse tempo para isso. Manter também documentos e registros atualizados, participar de cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento profissional e também fazer a autoavaliação. Tudo isso, então, é pontuado para o teu merecimento. E tem uma pontuação mínima que tu tem que atingir, que está prevista em outra norma, não está aqui nesta lei. E tu tem que ter sempre essa pontuação mínima nesses quesitos para poder ser promovido. Bom, e como que funcionam as promoções? Quais são os requisitos, então? Para a classe A não tem promoção, porque todos vocês ingressam automaticamente na classe A. Ingressou na classe A, aí terá a promoção para a classe B. Para ser promovido para a classe B, tu tem que ter 5 anos na classe A, tem que ter realizado cursos, desde que tu ingressou, desde que tu está na classe, que cheguem a 180 horas. E tem que ter ainda avaliação periódica por merecimento, né? Ter a pontuação mínima na avaliação naqueles quesitos que a gente viu. É isso que tu precisa então. Então tu vai ingressar e tu vai trabalhar 5 anos para poder ir para a classe B. Esse é o primeiro quesito que a gente tem. Professor, o período de estágio probatório conta para esses 5 anos? Conta. Porque vocês vão ingressar e vocês têm um probatório de 3 anos, certo? Esses 3 anos do probatório já contam para esses 5. Então, depois que tu passa no probatório, tu trabalha mais 2 anos, tu fecha 5 anos trabalhando na classe A e tu pode ser promovido ou promovida para a classe B, desde que tenha feito, né, no mínimo 180 horas de cursos de atualização. Então, o primeiro requisito é esse. E vocês vão perceber
que para todas as promoções o tempo é de 5 anos. Tu tem que trabalhar no mínimo 5 anos em cada letra. Então tu vai ingressar, tu vai trabalhar 5 anos na letra A e pode ir para B. Trabalhou 5 anos na B, pode ir para C. Trabalhou 5 anos na C, pode ir para D. E assim por diante. Para cada promoção, tu tem que ter 5 anos na letra anterior. Além disso, tu tem que realizar esses cursos e a quantidade de horas muda. Essa quantidade de horas de curso é zerada a cada promoção, né? Então imagina só, tu fez 180 horas de curso, foi promovido para a classe B, está zerado. Na classe B tu vai ter que fazer mais tantas horas para ir sendo promovido para as classes seguintes. E a quantidade de horas vai diminuindo, isso mesmo. Para a primeira promoção são 180 horas, né? Para a classe C são 160 horas. Para a classe D, 140. Para a classe E, 120. Para a classe F, 100 horas. E para a classe G, de novo, 100 horas. Então, percebeu? Tem uma lógica até matemática aqui, né? É sempre 5 anos o tempo e sempre tem que ter a aprovação na avaliação periódica. Isso não muda. O que muda de uma letra para outra é a quantidade de horas de atividades de cursos que tu tem que fazer, que ela vai diminuindo de 20 em 20 horas, ó. 180 menos 20, 160. 160 menos 20, 140. 140 menos 20, 120. 120 menos 20, 100. E aqui não diminui mais, porque depois para a última promoção vai ser 100 de novo. Sempre então vai ser no mínimo 100 horas, né? Então é isso, pessoal. Esses são os requisitos para cada promoção. Como que isso pode ser perguntado na tua prova? A banca pode fazer uma questão perguntando, para a promoção para a classe B, quais são os requisitos? E aí tu vai lembrar, 5 anos, porque em todas as classes são 5 anos, 180 horas e avaliação periódica. Lembra sempre que começa em 180 e vai diminuindo de 20 em 20 horas até chegar a 100. Quando chega a 100, não diminui mais. Com essa lógica, tu pode memorizar esses requisitos aqui para ser promovido e tem uma boa chance dessa ser uma questão da nossa prova. Bom, a avaliação periódica por merecimento, então, vai seguir regras que estão em outra lei, uma lei específica. O requisito da avaliação por merecimento é considerado atendido quando o profissional do magistério completado o interstício obtém pelo menos o resultado mínimo estipulado em lei específica. Então tem um mínimo que tem que ter nas avaliações, mas também não está nessa lei, não podem perguntar em prova, está em outra lei específica. Serão considerados cursos de formação para aquelas horas necessárias a cada promoção, as atividades de atualização e aperfeiçoamento na área da educação. Todos cursos, encontros, congressos, seminários e similares que tenham certificados que apresentem qual foi o conteúdo programático, a carga horária e a identificação do órgão expedidor, qual foi a instituição de ensino que deu aquela atividade, aquela capacitação. Então, essas horas têm que ter um certificado de uma instituição que conste conteúdo e carga horária e pode ser presencial ou à distância. Tanto cursos presenciais como cursos pela internet e EAD servem para esses fins, desde que tenham os certificados. E aí tem que ser apresentado em cópia original para conferência e autenticação na Secretaria Municipal. Bom, os cursos devem ser realizados dentro do período determinado para cada interstício, como eu falei para vocês, tu tem que fazer as horas em cada interstício. Ah, professor, na primeira promoção que precisava de 180 horas, eu fiz 200 horas. Eu posso usar essas 20 horas que sobraram para outra promoção? Não pode, porque em cada período tem que fazer os cursos. Então não importa quantas horas tu fizer a cada uma delas, tu tem que fazer aquele mínimo. Se fizer mais, tu não vai poder utilizar isso depois. Muito bem. A Secretaria Municipal, então, faz a verificação dessas promoções, sendo analisada nessa oportunidade se foram cumpridos o interstício, que é aquele período de 5 anos, e se ocorreram ou não causas suspensivas ou interruptivas do prazo. A gente vai conhecer nos artigos 14 e 15 quais são essas situações que vão fazer atrasar a promoção do servidor. Porque
Se durante aqueles 5 anos que tu trabalha para promoção acontecem situações que interrompem ou suspendem o tempo, tu vai levar mais tempo para conseguir ser promovido além dos 5 anos. A gente já vai ver como isso funciona. Bom, e sempre, né, o departamento jurídico vai fazer uma análise para ver se tudo está certinho de acordo com a lei para conceder as promoções. É responsabilidade do profissional do magistério requerer essa mudança de classe e entregar os certificados dos seus cursos de atualização ao completar o interstício para a mudança da classe, né? A verificação da avaliação por merecimento é feita através de análise dos boletins semestrais, os quais são emitidos pela chefia imediata para cada profissional. Professor, e o que eu ganho a cada promoção? Cada promoção que tu consegue, tu vai ter um acréscimo de 5% sobre o vencimento básico. Então essa é a vantagem. A cada promoção, tu vai tendo um acréscimo de 5%. Nós temos algumas situações que prejudicam ou suspendem esse prazo para a promoção, e sobre elas a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.